Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e tô de volta. Daqui a pouco a gente vai, claro, trazer os agradecimentos, mas neste vídeo vou falar aqui de uma pesquisa que saiu hoje para presidente da República, eleições que serão em 2026 e tem 3 cenários com Lula, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Ciro Gomes, Tarcísio, Marçal, Simone Tebet. E trarei também, claro, algumas reflexões e a situação de cada um dos nomes colocados nesta pesquisa. Tem também avaliação do governo Lula. Será que melhorou? Será que piorou? Vou falar sobre tudo isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, venha para cima. Se não gostar, faz parte, venha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, tô aqui no meu retorno aí depois de 21 dias. Não posso ainda gesticular tanto, então terei que ficar aqui um pouco mais contido. Juro que vou tentar. Na antepenúltima terça-feira, eu senti fortíssimas dores pela manhã. O meu filho descreveu bem aqui o meu quadro nos vários vídeos e fui para o hospital achando que horas depois eu voltaria para casa depois de tomar uma medicação ali, mas fiquei internado aí por 11 dias. Nesse processo passei por uma cirurgia para retirada de uma hérnia de disco, mas até descobrir, até ter o diagnóstico certinho, né, foram dias realmente, né, muito difíceis no hospital e, enfim. Mas o meu filho, repito, trouxe o quadro aqui para vocês, foi atualizando, falei que não ia gesticular muito, estou aqui, mas vou me conter. E quero agradecer primeiro ao meu filho, Fábio Jacob, motivo de muito orgulho para mim, para minha esposa, a Emanuele, mãe dele, que me substituiu aqui tão bem que eu até brinquei com ele, né? Já tô querendo aposentar e passar o canal de vez para ele, mas claro, é uma brincadeira. A gente fica muito feliz, né? Quem aqui é pai, mãe, sabe como é bom a gente ver o filho da gente fazendo aquilo que também gosta, né? Aquilo que a gente gosta, mas que ele também gosta. Ele ficou muito à vontade aqui no canal. Ele que já é youtuber, para quem não sabe, ele é do canal Cineminha. Eu divulguei sempre desde o começo, ele também divulgou aqui algumas vezes, então ele já tinha essa pegada de youtuber, mas aqui no canal, no Politizando, foi a primeira vez, por uma questão sim de necessidade, mas eu até brinquei que, né, apesar das dores, dos problemas que eu tive, uma boa notícia foi ele, né, ter vindo, né, participar no vídeo, já que ele trabalha nos bastidores, com roteiro, montando thumbs e preparando, né, a parte estrutural. E a ideia é que ele, inclusive, continue, né? O pessoal elogiou muito aqui, a gente fica realmente satisfeito, feliz também com as mensagens. A gente está trocando ideia, né? Hoje ele teve que viajar, eu até antecipei um pouco da minha volta, mas estou bem, não estou aqui fazendo nenhuma coisa assim que o médico vai puxar minha orelha depois, não. E ele teve que fazer uma viagem, falei, vai tranquilo, né? Descansa lá uns dias, eu vou assumir o canal sozinho por uns dias, ele volta depois, a gente vai continuar aqui dividindo. E em breve eu acho que nós teremos uma surpresa aqui no canal para aproveitar a participação, a presença e o talento dele. Eu quero agradecer muito pelas mensagens de apoio para ele, né? Foram muito importantes, eu estava acompanhando e a gente ficava animado aqui com vocês, aprovando o trabalho dele. E também agradecer, claro, né, as mensagens para minha recuperação nesses dias que eu fiquei no hospital, assim como na minha alta, já na minha casa recuperando. E foi muito importante, nos primeiros dias ali eu tinha dores, né, quase insuportáveis mesmo, nem morfina resolvia, muitos remédios. E ler as mensagens aqui me ajudavam demais. A gente às vezes esquecia da dor, estava ali lendo e agradecendo e sendo muito grato a todos vocês. E eu quero também agradecer pelas preces e orações que eu estava sempre lendo aqui, pessoas das mais variadas religiões, também orando por mim, tudo isso, né, nos ajudava muito. Eu, a minha esposa que foi minha companheira no hospital ao longo dos 11 dias, continua sendo, né, após a minha alta, o meu filho aqui se desdobrando, já também nos seus afazeres, além do canal que ele tem, a minha filha, enfim, nossa família, agradece aí a todos vocês, muito obrigado, né, realmente foram dias, como eu disse, difíceis, mas ao mesmo tempo com essa parte do canal aqui que foi algo, né, a nos preencher e a nos trazer inúmeras alegrias aí nesses dias. É isso aí, vamos então falar aqui de pesquisa para presidente. Em 2026 teremos eleições presidenciais, eleição para o Senado,
deputado estadual, federal e governador. E a pesquisa MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 7 e 10 de novembro e traz aqui 3 cenários. Vamos aqui para o primeiro, que é um cenário assim, que a gente sabe que não vai acontecer. Por quê? O Bolsonaro, aqui eu trato com muito respeito pessoas que pensam diferente de mim, que vêm aqui no canal. A questão não é se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, se você considera justa ou injusta a sua condenação, mas ele está inelegível em 2 ações no TSE e temos várias outras aí se encaminhando e que também devem aí trazer a terceira inelegibilidade. Mas mesmo assim o Instituto acha por bem testar o nome dele. Vamos lá, vamos ler aqui, né? Lula lidera com 35,2%, o Bolsonaro aparece em segundo com 32,3%. Aqui uma diferença de 3 pontos, né, um empate dentro da margem de erro. O Pablo Marçal aparece em terceiro. Vejam que com o Bolsonaro no jogado, o Marçal marca 8,4%. Embolado aqui com Simone Tebet, que marca 8%, e o Ciro Gomes com 6,2%. Brancos e nulos, 6,8%. Indecisos, 3,2%. Aí se você tira... Daqui a pouco eu vou falar sobre cada um desses nomes aqui. Se você tira o Bolsonaro e coloca a Michelle, o Lula vai para 34,1%, até oscila um pouquinho para baixo. A Michelle aparece com 20,5%, o Pablo Marçal vai para 14,1%, o Ciro Gomes aparece com 9,3%, Simone Tebet com 9,2%, brancos e nulos 8,9%, indecisos 3,9%. E no cenário 3, em que quem substitui Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas, reparem que o Tarcísio fica em terceiro. O Lula lidera com 35,2%, a oscilação do Lula aqui é muito pequena, dentro da margem de erro, então não tem tanta diferença assim. Entrar um ou sair outro não muda tanto para o atual presidente. O Pablo aparece em segundo com 16,9%, o Tarcísio em terceiro com 15%, Simone Tebet com 9,5%, Ciro Gomes com 9,4%, brancos e nulos 9,2%, indecisos 4,8%. Vamos falar um pouco de cada um aqui, rapidamente, depois eu posso fazer um outro vídeo, né, com mais calma. Esse aqui é um vídeo muito especial, né, com essas explicações que eu trouxe para vocês. E, claro, né, com esses números, para não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida breve aqui. O Lula, o percentual que ele recebe praticamente coincide com o percentual que consideram seu governo ótimo ou bom. E esse percentual já o garantiria num segundo turno, que a gente sabe, né, que aí o Lula conseguiria ter os votos de eleitores que não queriam ele no primeiro, mas que num segundo contra o candidato bolsonarista vão com ele. Então, me parece que aqui a questão para o Lula, para garantir vaga num eventual segundo turno, está ainda tranquila. O Bolsonaro, como eu disse, está inelegível, nem vou perder tempo falando aqui muito dele. Resta saber se em 2026 ele estará na cadeia ou não, já que sim, tem alguns processos que podem colocá-lo na prisão antes das eleições. A Michelle Bolsonaro tem dito que não vai disputar e nos bastidores circula de que ela quer disputar o Senado pelo Distrito Federal e deve vencer com muita facilidade. Ela que em 2022 elegeu Damares Alves, sua aliada, amiga, lembrando que a Damares é do Republicanos e disputou contra uma candidata do PL, que já saiu do PL inclusive, que é a Flávia Arruda, para vocês verem a força da Michelle no Distrito Federal e também, claro, do bolsonarismo por lá. O Tarcísio, ele deve tomar decisão mais ali em 2026, está falando que dá uma desconversada e aquilo, né? Ele pode disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Eu acho que a decisão do Tarcísio vai depender mais da popularidade do governo Lula do que do próprio Tarcísio. Se o Lula estiver muito mal, aí abre espaço para a oposição e aí o Tarcísio pode abrir mão de disputar uma reeleição em que ele, todo candidato que tenta uma reeleição com a máquina na mão, é sim, de alguma forma favorita, a não ser que esteja com a popularidade muito em baixa. Então o Tarcísio vai calcular muito bem se compensa para ele abrir mão da reeleição ou não. Pablo Marçal também pode estar inelegível em 2026, também pode estar na cadeia. Se não tiver nem preso nem inelegível, é um nome perigoso em todos os sentidos negativos aí que a palavra, né, possa ter. Ciro Gomes diz que não vai ser candidato. A gente já viu que o político muda de ideia muito, né? Mas é isso, ele também, além de dizer que não vai ser, o Ciro Gomes não tem tido postura de candidato. Quando ele perdeu em 2018, ele já saiu daquelas eleições atuando e falando como candidato, ocupando espaço. Agora não, o Ciro tem até se recusado
né, a participar de algumas entrevistas em jornais, na grande mídia, tem ficado mais focado ali na questão do Ceará, vez ou outra participa de um podcast aqui e ali. Mas é interessante, aqui a gente percebe que o Pablo Marçal acabou de disputar uma eleição aí em São Paulo, muita polêmica, muita baixaria, muito jogo sujo, inclusive, na minha opinião, muito crime praticado, inclusive ele está sendo, né, investigado por isso. O Tarcísio é governador de São Paulo, Bolsonaro ex-presidente, Michele ex-primeira-dama, você tem aqui a Simone Tebet, ministra do governo Lula. O Ciro não é nada nesse momento, não tem cargo nenhum, na verdade não tem cargo nenhum, tem muito tempo, e mesmo assim aparece aqui empatado praticamente com a Simone Tebet, né? Uma que ele está um pouquinho atrás, outra está um pouquinho na frente, então surpreende esse percentual do Ciro. Se ele não for candidato, mesmo assim é um percentual importante para ele negociar apoio a outro candidato, e conhecendo o Ciro, eu fui eleitor dele em 2018 e 2022. Duvido que ele apoiaria alguém simplesmente por apoiar, né, independente de pressão de certos setores. Se ele não for candidato e se ele for apoiar alguém, creio que ele vai pedir para parte do seu projeto nacional de desenvolvimento ser incorporado nas propostas do candidato que ele vir apoiar. Mas vamos aguardar e ver se de fato o Ciro não vai tentar aí, né, a quinta candidatura à presidência. A Simone Tebet, né, aparece aqui também com uma pontuação interessante. Tudo bem, ela está na vitrine, aparece aí para dar entrevista aqui ali como ministra do governo Lula. Se ela for disputar, vai ter que romper com o governo. Quando que isso vai acontecer? Será que vai acontecer? Eu acho difícil. Eu duvido que ela dispute a presidência. Eu acho mais fácil ela, com o apoio do Lula, tentar disputar lá o Senado e voltar, né, a ser senadora, coisa que ela era antes de disputar as eleições presidenciais de 2022. Então o cenário de 2026 está bastante confuso. O próprio Lula tem dito que, né, gostaria que tivesse um outro nome, mas se não tiver, ele, né, não nega que pode disputar um outro mandato, né? Então tá tudo em aberto. Eu acho que isso aqui é só para ter um panorama mesmo. Alguns nomes, tipo Ronaldo Caiado, que tem falado que vai ser candidato pelo seu partido União Brasil, governador de Goiás, não apareceu aqui. Eduardo Leite vai disputar ou não vai? Enfim, são esses números que a gente tem para analisar hoje. Traz um cenário, falando aqui agora para o governo, de alguma forma preocupante. Você ter um presidente da República sentado na cadeira, já aí no seu terceiro mandato do Lula, aparecendo com 34%, 35% das intenções de voto. Não considero isso um número que o governo fique tranquilo. Certamente o governo olhou isso aqui com preocupação, como tem olhado com preocupação o índice de avaliação que o governo tem tido nas últimas pesquisas. Essa aqui, por exemplo, mostra que o governo é ótimo para 12,2%, uma leve oscilação para menos em relação a maio, era 12,6%, e bom era 23,3%, era 24,8%. Então, se você soma aqui ótimo e bom, dá 35,5%. É praticamente o eleitor que diz votar no Lula. E esse índice caiu de maio para cá. Então, a gente percebe, né, uma tendência de queda. Regular, 32,1%. Ruim, 9,4%, era 8%. E péssimo, 21,4%, era 22,5%. Aqui, praticamente, somando ruim ou péssimo, se manteve em relação a maio. A aprovação pessoal, então uma coisa é o governo, a outra é a aprovação pessoal. Do Lula é de 49,7%, era 50,7%. Desaprovam Lula, 45,7%, era 43,7%. Então melhorou um pouquinho na aprovação, na verdade sim, caiu um pouquinho na aprovação, piorou um pouco na reprovação. Então, que também uma tendência negativa para a imagem, né, digamos assim, para a aprovação pessoal do Lula. É claro, pessoal, que tem uma turma que o governo pode acertar em tudo que ela vai ficar contra sempre. E tem uma turma também que o governo pode errar muito que ela vai ficar a favor sempre. O fanatismo existe nos dois lados, infelizmente. Mas é o que a gente tem falado aqui no canal, o meu filho reforçou isso aqui na minha ausência. Com esse arcabouço fiscal, gente, é praticamente impossível qualquer presidente, seja ele qual for, pode ser o Lula, o Ciro, a Simone Tebet, o Tarcísio, é quase impossível para um presidente ter popularidade alta com arcabouço fiscal, que foi aprovado no governo Lula, substituindo o trágico teto de gasto. Entrou um negócio um pouquinho menos trágico, mas que é muito ruim.
Na época a gente alertou, e alguns canais ditos de esquerda, golaço do governo, Lula humilha a direita, e por aí vai. Pouquíssimos canais, eu aqui e outros aí, né, tiveram coragem de criticar e de falar que foi um tiro no pé, que seria um tiro no pé do próprio governo. Que a hora que aprova, beleza, mas e depois? A conta chega, tá chegando. Agora também na discussão de corte de gastos, estão falando aqui em 50 bilhões. E o mercado tá tristinho, querendo mais. Por quê? Porque tem que cumprir o arcabouço. É sim, fizeram a regra. Agora a regra tá aí para ser cumprida. Não tinha que ter feito a regra. Que tá a tempo ainda de derrubá-la, de fazer alguma coisa, de articular para acabar com esse arcabouço fiscal. Mas se acabar agora, a choradeira vai ser muito pior do que lá atrás se não tivessem aprovado isso. Então tá aí. E a ficha tá caindo para muita gente, inclusive dentro do próprio PT. A gente tem visto aí agora alguns, né, vendo, nossa senhora, o governo agora tá enrolado com esse corte de gastos. Pois é, porque por mais que se articule, não existe corte de gastos que favoreça o governo. Então, uma situação realmente muito complicada. Bom, pessoal, então, agradecer mais uma vez a todos, né, nessa minha ausência pelo apoio que vocês deram ao meu filho. Agradecer a ele, mais uma vez aqui, repito, deixou muito orgulhoso. E pode ter certeza que em breve ele vai estar aqui de novo, né, com a gente aqui dividindo talvez um vídeo um ele, dois ele. Vamos ver, vamos pensar aqui no formato. Inclusive, deixa aqui a opinião de vocês, é sempre muito importante. Gente, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Abração. Fique com Deus.